E aí, pessoal, boa noite a todos. Estão ouvindo bem aí? Boa noite, doutor. Eu ouço bem Boa aqui. noite, doutor. Sim. Maravilha. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre apendicites. Tá? Espera dar 10 horas certinho, a gente começa, tá? Eu já mandei um livro para todos, né? Que adquiriram. Tem gente que está com dificuldade em acessar, tá? É só vocês. No celular de vocês, vocês têm a opçãozinha lá no arquivo, tá? Quando vocês abrem, coloca a senha de vocês. Quando abre, vocês têm a opção assim, tornar documento disponível offline. Então vocês acaba fazendo o download dele, tá? Quando vocês fazem isso. Beleza? E para usar no computador, vocês instalam o aplicativo do Drive, tá? Tem um aplicativo do Google Drive. Vocês instalam e também colocam lá, tornar documento offline. Ele faz o download automático, beleza? É bem prático e fácil. Bora lá. Hoje é feriado, né? Feriado hoje. Porém, a gente não pode deixar de ficar para trás. Eu quero ao máximo, tá? Por que eu estou passando essas aulas assim? Eu quero ao máximo, antes de, na verdade, terminar o conteúdo quanto antes, tá? Então, a gente tem mais aí dois ou três temas grandes. A gente tem fígado e tem pâncreas. Que é para a terceira parcial. Quanto antes a gente terminar, melhor. Porque aí vocês já quero acabar as aulas de vocês o quanto antes. Eu vou passar nas próximas semanas, depois das provas, vou passar 2 aulas por dia para a gente avançar ao máximo para poder chegar a dezembro e eu não ter nenhuma aula com vocês, tá? Eu vou precisar dessas aulas, tá? Então, por isso que eu estou com temas, na verdade, adiantando, né? Tem só alguns temas agora que a gente já finaliza. Eu creio que essa semana a gente finaliza os temas. Já não entra tema para a segunda parcial, todos já foram colocados e já fica prático, tá bom? Bem, o tema de hoje é um tema bastante interessante desse ponto de vista fisiopatológico, né? É um tema bastante conhecido, bastante discutido, incluso nos últimos 150 anos, desde o descobrimento do que é a apendicectomia, desde o descobrimento de seu tratamento, nós já conseguimos salvar muitas vidas. Pero para salvar, não conseguir realmente salvar as vidas, nós temos que conhecer sua fisiopatologia e compreender como isso vai ocorrer, ok? Ó, tô tomando um suco verde aqui. Quem quiser em casa também tomar um suco verde, à vontade também, beleza? Bora lá. Eu fico assim, parece que eu tô com uma rinorreia. Na verdade, é uma rinorreia. Toda vez que eu tomo banho, acontece isso. Já já a voz melhora e parece que eu não tô gripado. Isso é algo normal, tá? Então, assim, primeira coisa que nós outros vamos entender boa. E a primeira coisa que nós outros vamos ter que entender é o conceito anatômico. Anatomicamente, o apêndice vai aparecer mais ou menos em la 8ª semana, ou seja, em los 2 meses de la gravidez, del embarazo, ¿ya? Então, la 8ª semana embriológica é que vai normalmente aparecer uma protuberância, ¿ya? Em el ponto terminal del ciego, donde nosotros después va a desarrollar y transformarse en lo que es el apéndice, ¿ya? Hasta más o menos unos 5 años atrás, no tenía un concepto claro de función que cumple el apéndice. Creo que algunas veces ustedes ya escucharon conmigo hablar de que el apéndice no tiene una función específica. ¿Ya? Algunas veces incluso yo disse, por exemplo, el apêndice serve para enriquecer o cirurgião. E algumas vezes, incluso, nós utilizamos isso como um chiste, como uma piada. Pero, em verdade,
Em parte é verdade, mas em outra parte não é. Por quê? Porque el apéndice, el apéndice que está aí na ponta do cego, não cumpre uma função específica, não? Todos os órgãos têm uma função específica. E o que é o apéndice secal não tem uma função. Não se sabe que função tem. ¿Ya? A única coisa que tem é causar a apendicite. Assim decía, não? Pero, sobre todo, ¿ya? Lo que se ha descubierto en los últimos 5 años es que el apéndice, además de causar lo que es la apendicite y enriquecer los cirujanos, tiene una función interesante, ¿ya? Una función interesante que es, funciona como un órgano inmunitario, ¿ya? Por ser como participar como função de órgão imunitário, se ha descoberto que o apêndice, em toda sua forma, tem alguns elementos e alguns folículos, tem aproximadamente 200 folículos, ¿ya? Dentro deles, pero se ha descoberto que esses folículos generam o que é a imunoglobulina A, ¿ya? Que ajuda aí na nossa defesa imunitária, certo? Então, se ha descoberto isso recentemente, pero anteriormente somente sabia que tinha aproximadamente 200 folículos, do ponto de vista histológico. Esses 200 folículos, incluso, é uma das causas etiológicas, dentro da fisiopatologia da apendicites, é uma das causas fisiológicas que cursa como na hiperplasia folicular, causando a obstrução do lumen, ou seja, a obstrução de la luz do apêndice, e assim causando uma obstrução. Isso se sabia. Pero que esses folículos cursavam com um processo de formação de imunoglobulina A, isso todavia era desconhecido, pero agora já se sabe que o que é a imunoglobulina A também é produzido dentro de lo que é tanto dentro do intestino, porque a imunoglobulina em maior parte é produzida por el intestino, pero também por lo que é a vesícula, perdão, a vesícula não, lo que é o apêndice secal, ok? Então, é algo interessante, não? Anatomicamente, como está conformado? Tem as mesmas capas, já? Tem as mesmas capas o apêndice, do que é o intestino, tem o que é a mucosa, tem a submucosa, tem a serosa e tem o que é a muscular, já? Aproximadamente varia entre 1 centímetro hasta 30 centímetros de comprimento, já? De largo, de longitude. Pero há um promédio que varia entre 6 e 9, não? O promédio dele apêndice. Pero os livros incluso dizem de 1 hasta 30 centímetros, ok? Então, assim, muitas vezes incluso é um órgão que ele também pode estar ausente nas pessoas, já? É um órgão também que pode ter ausência nas pessoas. Incluso pode ter duplicação, pode ter divertículos apendiculares, já? Ou seja, um apêndice que não tem uma luz específica. Ou seja, somente uma estrutura sem luz, um conglomerado de músculo. Ok? Então, já sabemos, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista histológico, como está conformado suas capas, e anatomicamente, não? E, todavia, também no que é do ponto de vista imunitário. Alguma pergunta até aí? Tranquilo. Não, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Muito bem. O apêndice é algo interessante, né? E no que é a apendicites. A apendicites é nada mais nada menos que uma inflamação, né? Pero hasta 150 anos atrás, as pessoas morriam por não saber que era uma apendicite. E aí vai uma dica de filme para vocês. Depois dela, vocês podem ver um filme chamado O Físico, tá? Na verdade, é a história de um médico, já? É a história de um jornalista, de um periodista, em la qual se passa como 200 anos atrás, em la qual esse físico, como se estava sendo lembrado, o físico tinha o que é a peste, o que é a peste negra, e tinha também a enfermidade do lado, né? Assim decía, a enfermidade do lado.
essa enfermidade do lado matava as pessoas, já matavam as pessoas. E um senhor, aí um estudioso da escola de medicina, a começado a estudar e decidiram abrir num cadáver e verificar que estava causando a morte das pessoas, já? Então se descobriu que seria el apêndice, ok? Bem, é um filme interessante, não vou contar completo aqui, depois vocês assistem, e fala exclusivamente sobre apêndice. É um filme sobre apêndice. O filme se chama O Físico, ok? A película se chama El Físico. Creio que em espanhol também seria O Físico, já? Bem, há alguns pontos claves dentro do que é a apendicitis, já? A apendicectomia, primeiro, é a cirurgia mais hecha em todo o mundo, já? Em todo o mundo, é a cirurgia que é mais hecha. Como é que tá o microfone aí? Tá dando ruído aqui para mim? Tá de boa. Bom. Tá filé o áudio? Tá filé. É que eu Tá tava filé, sentindo tá bom. ruído aqui. Ok. Então, a apendicite é uma das causas mais de operação em todo o mundo, não? Depois, há alguns por exemplo, em alguns pacientes são mal diagnosticados, principalmente no que são as mulheres, porque as mulheres têm ali os genitales femininos, não é? Como ovário, ter trompa, e como ovário e trompa, quando tem, por exemplo, um mioma, tem uma gravidez etópica, um embaraço etópico, podem cursar com as mesmas características clínicas de uma apendicite. Então, se pode ser confundir, já? Como, por exemplo, também a presença de folículos, já? Ou quando tem os cistos, já? A mulher tem a presença de cistos, já? Então, a apendicite, además de todo, é uma infecção. Uma das causas, por exemplo, temos a obstrução, já? Además de ter a obstrução, todo o que é o intestino é rico em bactérias. Então, a apendicite é uma infecção, sobretudo uma infecção polimicrobiana, ou seja, vai ter várias bactérias que vai cursar com a apendicite. Então, uma apendicite, vamos ver sua evolução, né? Há 4 fases evolutivas dentro da apendicite, e são 4 fases fisiopatológicas da evolução clínica da enfermidade. Já? Então, maiormente, assim, nos livros dizem, aproximadamente, como uma presença de mais ou menos 15 bactérias, já? 15 bactérias presentes em intestino. E essas bactérias também podem ingressar dentro da luz do apêndice, já? Principalmente Escherichia coli e bactérias frágeis, já? Bacteroides frágeis, já? Escherichia coli e bacteroides frágeis. São bactérias próprias do nosso intestino. Mas quando existe uma sobreinfecção, uma sobrepopulação dessas bactérias, também ajuda a favorecer o quadro de apendicite. Já? Temos que fazer uma profilaxia, já? Em 48 horas para matar essas bactérias. Já? E, incluso, essas bactérias não podem entrar em contato com a cavidade abdominal. Essas bactérias são inertes, já? São inertes, não têm nenhuma função específica quando estão em um ambiente controlado, quanto quando estão dentro do intestino delgado, dentro do intestino grueso. Pero se passa a cavidade abdominal, vai causar uma peritonitis, já? Que é uma inflamação total da cavidade abdominal. Então, isso é muito prejudicial, não somente por la afectação de la cavidade por uma infecção, mas também pode levar a um choque, já? Um choque bacteriano, já? Cursando com as mesmas situações de um choque, já? E, claro, cursando aí com uma sepse, já? E isso vai matar o paciente de igual maneira, já? Muito bem. Dentro de sua epidemiologia, a apendicite ocorre maiormente em indivíduos entre 10 hasta os 29 anos de idade. Pero isso não significa que menos vai ter e os maiores também não vão ter. A coisa é, quanto tem, por exemplo,
La maturación de los folículos. Recuerda que eu falei de los folículos teriam aproximadamente 200 folículos? Yeah. Em las idades mais tempranas, esses folículos estão amadurecendo. Então, se existe uma hipertrofia folicular, vai obstruir o lumen. Então, é provável que tenha por obstrução em las crianças, em los niños. Yeah? Eu entrei em cirurgia com niños, por exemplo, de 4 anos, 5 anos, submetido a uma apendicectomia devido a uma obstrução por folículo, uma hiperplasia folicular. Ok? Ou, muitas vezes, também por outra causa bastante interessante, que são os parásitos, como el áscara e lubricoides. El áscara entra dentro da luz, do apêndice, cursa com uma obstrução, a obstrução aumenta a pressão que tem dentro da luz, consequentemente, essa pressão também, junto com as bactérias que tem aí, acaba debilitando a parede da mucosa, da submucosa e da muscular, ocasionando uma ruptura da parede, de lo que é as capas do apêndice secal. Então, aí podem perforar e extravasar o que é todo o contenido fecal para dentro da cavidade abdominal. Já? E não se vê muito em pacientes ancianos, já, de idade adulta e ancianos, porque esses folículos diminuem, ou seja, hipotrofiam, e, consequentemente, vai ter uma redução também da obstrução, ou seja, não vai ter a hiperplasia. Já? Por mais que tenha uma obstrução por um parásito, o parásito entra e vuelve, não há nenhum problema. Ok? Outra causa, temos aí causa por uma hiperplasia, certo? Temos causa de hiperplasia folicular, causa por bactérias, não? Por a presença de bactérias, são outras causas. Causa por uma afectação por parásito, já é outra causa. O mais comum seria a áscara lumbricoides, mas outros parásitos também podem entrar dentro da luz do apêndice e causar uma obstrução, já. E outra causa bastante interessante são os fecalitos. O que são os fecalitos? Fecalitos são pedaços pequenos de heces, pero endurecidas. Ou seja, pedaços de heces que estão bem ressecadas e que se metem dentro da luz do apêndice. Ok? E causam o mesmo processo. Os processos fisiopatológicos, os mecanismos, são o mesmo. Causa aí um aumento, já? Causa um aumento da pressão. E esta pressão que tem aí, a pressão, imagina, eu tenho um tubo, já? Imagina um tubo. Se eu exerço pressão contra o tubo e esse tubo por afora está lleno de venas, vocês têm que recordar isso. Por afora do apêndice está lleno de venas, está lleno de artérias, pero quando aumenta a pressão, que hace com as venas e artérias? Obstrui a passagem de oxígeno. Consequentemente, se eu estou obstruindo a passagem de oxígeno, que fenômeno fisiopatológico está ocorrendo nesses momentos? Pergunto para vocês, qual mecanismo fisiopatológico está acontecendo por um aumento de pressão dentro da cavidade apendicular? Qual seria a resposta de vocês? Vocês sabem me dizer? Se eu estou falando que está aumentando a pressão e existe vaso sanguíneo por fora, o que acontece se eu aumentar a pressão? Eu vou comprimir meus vasos sanguíneos. Se eu comprimir meus vasos sanguíneos, o que acontece? Vai passar sangue? Não. Como é que é o nome do fenômeno? Se chama? O que se chama? Vocês sabem? Estenose? Ocorre um edema, doutor? Edema? Vai ter edema, mas depois desse outro mecanismo. Se eu tô falando, gente, se eu estou falando que o meu tecido ele não vai receber oxigenação, qual é o nome disso? Isquemia. Necroses. Isquemia. Uma hipóxia, o nome do fenômeno pela redução de oxigênio se chama hipóxia. Se não tiver passagem, a redução é hipóxia. Se não tiver passagem, é isquemia. A isquemia causa o quê? A debilidade. A isquemia também causa edema, perfeito. Causa edema porque ali também tem vasos linfáticos. Então, eu tenho uma hipóxia primeiro, depois, o que eu vou ter? Uma isquemia, consequentemente, eu vou ter edema, consequentemente, todo o tecido apendicular vai quedar fiável, ou seja, como sensível,
E, consequentemente, depois vai pensar em processo de necrose. Ok? Então, vai pensar em processo de necrose. Consequentemente, se eu tenho um tecido debilitado, se essa pressão aumenta um pouco mais, o que acontece? Uma perforação. Então, esse é o mecanismo fisiopatológico da apendicite. Todos os processos ocorrem da mesma maneira. Agora, os eventos que antecedem esses eventos são, principalmente, obstrução por fecalito, obstrução por semilhas, que é outra causa também. Fecalitos são heces endurecidas, semilhas, sementes. Quem não, vocês comem semente? Não come? Ah, eu vou comer a semente do mamão, eu vou comer a semente, sei lá, como é que é o nome das fibras que comem aí, as fibras de fazer dieta? Como é que é? Granola, aveia? Granola, aveia, essas coisas. Não come? Todo mundo come as fibras? Beleza. Essas fibras podem entrar lá e obstruir a passagem. E as semilhas. Então, são pequenos elementos que entram e obstruem a passagem. Áscara e lumbricoides, você tem um paciente pediátrico, lleno de áscara e lumbricoides, quais são as chances reais de um parásito entrar aí dentro? São grandes. Perfeito? Outras causas, menos comum, a hiperplasia folicular. Pero, de igual maneira, todos, vocês têm que recordar o seguinte, anatomicamente, eu tenho um apêndice que varia entre 1 centímetro a 30 centímetros, pero promédio, recuerden, promédio, a luz yeah, do apêndice, ou seja, o hueco, o buraco que tem dentro, yeah, que seria a luz, tem aproximadamente 0,1 ml de capacidade. Ok? 0,1 ml de capacidade. Então, é uma capacidade muito reduzida. Qualquer aumento de pressão, por exemplo, se chega a 5 ml, se entra um contenido de 5 ml aí dentro, perdão, de 0,5 de meio ml, se entra meio ml dentro da cavidade da luz, chega a pressão que está dentro chega a 60 milígramos de mercúrio. E maior que 60 milígramos de mercúrio é candidato a perfuração. Ok? É candidato a perfuração. Ok? Então, todos os mecanismos, ou seja, quando falamos em qualquer situação, seja qual seja os motivos da causa de uma apendicite, seja qual seja o motivo da causa da apendicite, todas as apendicites vão ser cursadas anteriormente com um aumento da pressão intraluminal do apêndice. Se aumenta a pressão, aumenta a compressão dos vasos sanguíneos. Consequentemente, uma redução do fluxo sanguíneo. Consequentemente, eu vou ter uma hipóxia. Consequentemente, eu vou ter uma isquemia. Eu tenho isquemia. Também estar bloqueados em esses momentos os vasos linfáticos. Não há como drenar líquido. Consequentemente, vai provocar um edema. Vai ocasionar um aumento de tamanho do tecido. Já vai aumentar o tecido. Não aumenta as células musculares do apêndice. Não aumenta. Senão que aumenta seu tecido. Uma extravasação de líquido para o meio intracelular. Ok? Então, se para o meio intracelular aumenta e forma o que é o edema. É tanto que tem uma classificação que se chama edematosa. Uma classificação da apendicite se chama edematosa. Ahorita eu vou dizer quais são as classificações. Ok? Consequentemente, vai ter depois uma debilidade do tecido. Ou seja, um tecido que está edemasiado, com sua capacidade nutritiva comprometida por uma redução de oxígeno, por uma hipóxia, consequentemente vai ser propícia a uma necrose. Pero muitas vezes, antes de chegar a uma necrose, pode existir um aumento de pressão que causa a ruptura do apêndice. E, consequentemente, todo o conteúdo, imagina, todo o conteúdo que está para trás, né? Para trás da válvula ileocecal, todo o conteúdo que é material fecal vai passar por el lume, porque é uma passagem sencilla. Então, consequentemente, vai ter uma perfuração. A perfuração vai cair material fecal dentro da cavidade abdominal. E vocês têm que recordar aqui,
as heces têm mais ou menos 15 quantidades de bactérias, não? Principalmente Escherichia coli e bacteroides frágeis, que cursa com enfermidades que levam a uma poliinfecção bacteriana, levando a outras complicações. Luiz, alguma pergunta, Luiz? Sim, eu ia perguntar se essa complicação de rompimento seria a mais grave, vamos dizer assim, né? Porque realmente, como você está falando, uma invasão de fezes na cavidade abdominal pode trazer consequências aí desastrosas para o paciente, né? Ou levar até óbito, se não me engano. Essa Sim, seria a condição a mais crítica, vamos dizer assim. Isso, é o último estágio da apendicite, é a perfuração. Quando ela fica necrose e tem a perfuração, tá bom? E é muito complicado. E a gente tem que atuar rápido, tá? Na questão da apendicite, porque ela leva a complicações como a peritonite. Se a gente for atuar de forma rápida, identificar e tratar o paciente cirurgicamente de forma rápida, teremos dois tipos de complicações de uma apendicite. Uma complicação seria a perfuração, causando uma peritonitis, uma inflamação do peritônio, que pode ser dois tipos de peritonites. Existe a peritonitis localizada e existe a peritonitis generalizada. Onde está localizado? Primeiro, quando eu digo que tenho uma peritonitis localizada, é porque tem uma apendicite, que há uma infecção em um determinado local. A outra pergunta é, onde está localizado o apêndice secano? Essa é a outra pergunta. Recuerda que eu disse da película para vocês que é a doença, a enfermidade do lado, doença do lado? Agora, onde está localizado o apêndice? É do lado direito. Então, cursa com uma dolor em lado direito. Mais propriamente dito, em la fossa ilíaca direita. Em la fossa ilíaca direita. Uns 60% dos pacientes está localizado na fossa ilíaca direita. Sim. Então, anatomicamente, o apêndice pode ter outras variações anatômicas? Sim. Pode ter variações anatômicas. Assim também como pode ter, por exemplo, as mulheres que estão embaraçadas, por exemplo. ¿Ya? As mulheres que estão embaraçadas, o intestino, recuerden que o intestino sube, o diafragma sube, o hígado, o baço, o pâncreas também sube. E também o apêndice vai subir. Então, o apêndice vai tomar a posição, por exemplo, da vesícula biliar. É comum. Então, já não está mais na fossa ilíaca direita, senão que agora está em el quadrante, el hipocôndrio direito. Ok? Se existe uma rotura, uma rotação, e a rotura não, uma rotação do intestino, incluso esse apêndice pode variar de posições e cambiar para outro lado. Ok? Então, existem variações, tem que pensar em todas as possibilidades. Agora, o mais comum, existem basicamente 5 locais que é comum o apêndice aparecer. ¿Ya? Um se chama a posição retrocecal, outro a posição pélvica, ou seja, ele pode se meter para baixo da pelvis, outra subsecal, pré-ileal e pericólica direita. ¿Ya? São 5 posições: retrocecal, pélvica, subsecal, pré-ileal e precólica direita. ¿Ya? Esse é um paciente anatomicamente estável. ¿Ya? Como eu disse a vocês, se existe uma rotação do intestino que pode ocorrer, esses já são pacientes que já tiveram uma manipulação prévia. Que é ter uma manipulação prévia? Já tenido uma cirurgia e manipular o intestino anteriormente. ¿Ya? Então, a posição do intestino pode quedar diferente. ¿Ya? A posição do apêndice pode quedar diferente da posição original, ou a posição esperada. Ok? É uma das situações. Então, nós temos que atuar rápido. Atuar rápido em el diagnóstico, porque o diagnóstico cursa maiormente com dolor. Agora, se eu perguntar a vocês já sabem, por exemplo, já sabem me responder qual seria a fisiopatologia da apendicite. A fisiopatologia da apendicite que causa uma obstrução, que causa isso, chega a perforar. Não? É evolutiva. Quanto mais tempo tarda,
mas ele vai evoluir. Isso não há retrocesso. Não há analgésico, não há vou poner acá, não sei, vou poner um antibiótico, não, nada funciona. Analgésico serve para o dolor, vai recordar o dolor, mas se eu não identifico, eu somente tenho que poner analgésico se eu tenho certeza do diagnóstico. Por quê? Porque se pongo um analgésico, o dolor se vai mascarar. Ou seja, o paciente não vai sentir mais dolor. Quando hago as manobras, quando vou fazer as maniobras, toda a sintomatologia vai estar enmascarada. Não vou conseguir identificar. Somente posso poner analgésico quando eu identifico a apendicite. Ok? Para que eu utilizo antibióticos? É que se por uma situação ocasionar uma perfuração, eu já estou com uma profilaxia de um antibiótico prevenindo, pensando na possível complicação, que seria a peritonitis, para não ter uma inflamação generalizada. Não ligar uma sepsis, não ligar uma CIRS, yeah? Que é assim uma resposta imunitária sistêmica. A CIRS leva a morte. É igual a morte. CIRS é igual a morte. Yeah? Outra situação seria, né, además de isso, eu tenho que identificar rápido. E o tratamento é quirúrgico, por via aberta ou por via laparoscópica. Não há alternativa. Agora, um fato curioso, por exemplo, de guerra. Se nós estamos em tempo de guerras, vamos, por exemplo, eu estou atuando no exército. Estou no exército, eu sou o médico aí e eu tenho que fazer uma profilaxia cirúrgica nos soldados. Ou seja, eu tenho que fazer uma cirurgia para retirar o apêndice. Retirar o apêndice para que, imagina, se lhe dá um apendicite em meio da guerra, putz, não dá, não. Assim, os que têm a oportunidade de fazer uma apendicectomia de uma vez. Eu vou fazer uma cirurgia de, não sei, uma cirurgia qualquer na cavidade abdominal. Aproveite e saco ele apêndice. Porque categoricamente o apêndice não exerce nenhuma função específica, não vai contribuir em nada. A mesma coisa na vesícula biliar. Ok? Ou seja, eu vou me preocupar com as heridas da guerra do que com uma apendicite ou uma colecistite. Ok? Caso interessante, curioso, para que vocês podem revisar. Outra pergunta, antes que nós vamos avançando mais. Durante o tratamento, vocês já sabem que é um tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento cirúrgico, por exemplo, doutor, eu hice o diagnóstico de apendicite, pero abrimos aí. Outra coisa, antes que eu levo a esse fim, esse raciocínio, a apendicitis, o diagnóstico é clínico, ok? Clínico, diagnóstico clínico. Existe uma escala chamada escala de Alvarado, onde vamos, por exemplo, classificar a probabilidade de ser ou não uma apendicite. Se dar maior que 7, é apendicite e ponto. É um diagnóstico relativamente clínico. Tem em laboratório? Podemos fazer em laboratório? Podemos, pero não dá nenhum resultado. Ok? Há radiografia, há uma tomografia, pode ser uma ressonância magnética, não adianta. O diagnóstico final é cirúrgico. Diagnóstico cirúrgico. Diagnóstico, nós todos dizemos, diagnóstico pós-cirúrgico. Existe diagnóstico pré-cirúrgico, que seria baseado em um diagnóstico clínico ou laboratorial. Existe o diagnóstico intraoperatório, ou seja, eu hago um diagnóstico intraoperatório, ou seja, eu estou mirando e vejo, não, esse é uma apendicite flemanosa. Perfeito. Pero depois eu mando estudar essa peça em um anátomo patológico, com um histologo, por exemplo, e eu dou um diagnóstico pós-quirúrgico. Então, são vários diagnósticos. O diagnóstico pode cambiar, esse é normal. Muitas vezes, nós entramos com o diagnóstico pré-cirúrgico, entramos na cirurgia e verificamos, não é uma apendicite. Eu tenho aqui, por exemplo, um cisto ovariano roto, um cisto de ovário, por exemplo. Ou eu tenho um câncer, uma metástase intestinal, não sei. É surpresa, não é? Então, o que eu hago? Qual seria a conduta? A conduta é, se vocês entram na cirurgia e o apêndice está limpo, saquem, tirem, ok? Tirem o apêndice, porque já é um problema menos que vocês vão ter,
Perfeito? Eu entrei em cirurgia de uma ninha, mais ou menos 14, 15 anos. Entramos por uma apendicite. Quando ligamos, era um cisto de ovário roto, um cisto de aproximadamente 10 centímetros. Já? E tinha mais ou menos como 500 ml de fluido do cisto. Já? Era um cisto líquido. Qual o tratamento? Fazer esvaziar o cisto, nada mais. E logo retiramos o apêndice. Ok? Agora, há tempo para, por exemplo, solicitar uma ultrassonografia? Muitas vezes não dá tempo. Por exemplo, hoje dia é feriado. Comumente, as pessoas que fazem ecografia estão em sua casa, tranquilo, relajando. Não é? Os cirujanos estão aí, trabalhando. Pero necessita aporte. Muitos cirujanos não sabem fazer uma ultrassonografia. Ou se sabem, não tem equipamento. Não serve o equipamento. Não é? Então, são situações que nos levam a atuar em forma de raciocínio de emergência e realizar uma apendicectomia de emergência. Ligando, o resultado intraoperatório, o diagnóstico intraoperatório é outro. Pero, de igual maneira, já hacemos a remoção dele, apêndice. Ok? Maravilha. Outra pergunta que aí vai ser a vocês. Qual seria a fisiopatologia? Um dos sintomas é o dolor. ¿Ya? O dolor é característico. É um dolor que empieza na região região epigástrica, ¿ya? Empieza como se for uma gastrite. Esse dolor migra à região periumbilical, ¿ya? Ou seja, ao redor do umbigo, e migra para a fossa ilíaca direita. Esse é um intervalo de aproximadamente entre 6 hasta 12 horas de evolução. ¿Ya? Mais que isso, já é perforada. ¿Ya? Então, se empieza com dolor epigástrico, migra para o que é a fossa, a região periumbilical e logo para a fossa ilíaca direita. Essa é a característica clínica do dolor. Agora eu pergunto a vocês, por exemplo, fisiopatologicamente, como vocês me explicariam o dolor ocasionado por la apendicite? O que nós temos que recordar? Alguém sabe a resposta dessa pergunta? Qual seria a fisiopatologia da dor bem característica da apendicite? Vocês saberiam a resposta? Quem fez o trabalho aí de fisiopatologia da dor, por certo, já sabe a resposta. Mas não está ligando uma coisa na outra ainda. A resposta é tão simples, tão simples. Se alguém souber, vou dar aqui um segundinho que vocês me dizerem. Se não souber, eu respondo. Qual a fisiopatologia da dor da apendicite? Não. Bora lá. Ninguém se habilitou, né? Vou responder. É a dor abdominal aguda, doutor? Sim, é uma dor abdominal aguda. Aguda em relação ao tempo, porque aguda seria ali até 24 horas, né? Aguda. Mais do que isso, já seria uma dor crônica, que não passa. Mas essa é a classificação da dor normal. Eu quero saber a fisiopatologia da dor. Eu quero saber como ela começa. Ou seja, como é que ela começa e por que ela dói. Porque está inflamado e a pessoa começa a se movimentar para um lado e para o outro. E a causa... Faz parte da resposta. Faz parte da resposta. Bora lá. Bueno, eu sei que uma das manobras para reconhecer é com relação a erguer a perna direita, se eu não me engano. E esse movimento, né, da fossa ilíaca ali, ele fica mais agudo, essa dor ela acentua mais, né? Eu Sim. não sei se é alguma coisa regional com relação a isso. Bem, aí seria outra pergunta. Por exemplo, por que a perna dói quando eu levanto? Por que dói mais, na verdade? Por que ela se acentua? Já é outra resposta. Bem, antes de nós entrar em esse tema, por que duele, vocês têm que recordar o seguinte. Quais são os tipos de dolor?
existe el dolor. Uno de los tipos de dolor es el dolor visceral. ¿Recuerdan del dolor visceral? Ustedes tienen que recordar lo siguiente. Las vísceras tienen terminaciones como en la piel, por ejemplo, terminaciones nerviosas como en la piel, que nosotros sentimos un dolor, por ejemplo. Las vísceras tienen, no tienen. Todo el intestino, todo lo que es intestino, inclusive lo que es el apéndice secal, es víscera. Entonces, ese dolor tiene que ser, es un dolor visceral. Es un dolor visceral. ¿Ya? Primero, es un dolor visceral y es un dolor referido. ¿Ok? Referido. Es visceral y referido. Son dos clasificaciones. Entonces, el dolor de las vísceras es un dolor referido. Referido porque nosotros sentimos en la misma localización del apéndice, anatomicamente, en la misma localización del apéndice, yo también voy a sentir el mismo dolor en la superficie de la piel. Punto. Ese es un dolor referido. ¿Ya? Es un dolor que va a acontecer a través de los desmosomas. Dermatomas. ¿Ok? Dermatomas se chama. Linhas de dermatomas. Verifique quais são as linhas de dermatomas. Já expliquei isso uma vez. ¿Ok? Entonces, ahora dentro de la víscera, las vísceras, además de tener, yo tengo mi apéndice, imagina mi dedo, el apéndice, yo tengo por alrededor, yo tengo vasos sanguíneos y también voy a tener terminaciones nerviosas. Yo voy a tener un nervio, ¿ok? Entonces, el momento que ocurre la hiperplasia, ocurre la obstrucción, o aumento del volumen, además de comprimir, los vasos sanguíneos también va a acontecer una compresión de las terminaciones nerviosas, de las ramificaciones de los nervios. Consecuentemente, también va a ocurrir vai acontecer uma resposta dolorosa. E essa resposta dolorosa, ela pergunta aí, por que duele o estômago como se parecer uma gastrite, ao princípio? Porque a mesma inervação, qual seria a inervação de todo o intestino? Recuerda? Qual é a inervação de todo o intestino? Que nervio? Que par craneal? Ah, o 10º par craneal, el nervio vago. Então, o dolor chega a lo que é mais cercano, que é mais perto, que seria acá, na região epigástrica. É como se o dolor original fuera ocasionado aí em el estômago. Pero depois o corpo identifica que o dolor realmente, aí o estômago não tem nada a ver. E ele vai um ponto mais adelante, na região perumbilical. E identifica os receptores que a mensagem, mira, existe uma mensagem que vai e vuelve. Ou seja, então o tempo é diferente. Então, hasta llegar a região de lo que é a fossa ilíaca, onde realmente está o problema. Essa seria a resposta, porque existe uma compressão dos vasos e existe uma obrigação do dolor por la própria inervação, que seria o nervio vago. E o dolor é um dolor referido. Vamos sentir o que está passando por dentro, também vamos sentir por afuera, através das divisões de los dermatomas. Essa é uma resposta. Agora, a outra resposta, que creio que foi o Luiz que fez, por que quando levantamos o pé, a perna de la persona duele? Porque recuerda que o apêndice se mete, pode ser retrocecal, pode ser pélvico. Quando nós fazemos a manipulação, nós também movimentamos o apêndice, ok? Uma das condições, por exemplo, que acontece é a formação do plastón. O plastón, o corpo é inteligente o suficiente de formar um plastón. Um plastón é uma camada de mucosa. Vocês já viram o intestino, correto? Recorda que o intestino tem aquelas fibras meio amarela entre um intestino e outro? Recorda disso? Então, todo o intestino, imagina, eu tenho o meu apêndice aqui, é meu dedo, e todo o meu intestino vai cobrir o apêndice. Ou seja, ele vai proteger contra uma possível ruptura, uma possível perfuração. Então, se existe o plastón vai impedir. Ok? Pero esse plastón mesmo, o próprio plastón forma como algumas aderências. Algumas aderências aí que vai impedir a movimentação
do apêndice. Dependendo da posição do apêndice, por exemplo, se é um apêndice retrocecal, ou seja, por atrás dele reto, retrocecal, por atrás dele reto, nós podemos fazer maniobras, ou seja, ele está por atrás do reto. O que eu tenho abaixo do reto, pessoal? Eu tenho ânus, correto? Então ele vai estar, imagina, meu microfone, a casa ele reto. Então se o apêndice vem e se sobrepõe por atrás dele reto. Então se é reto, secal. Se põe por a frente dele reto é subsecal, ok? Se é por la pelvis, é região pélvica. Incluso ele pode colar, pegar, ficar bem junto com o músculo psoas, que é um músculo da perna, bem cerquita ali, em lo que é passa as irrigações da artéria ilíaca, que também passa um músculo que se chama músculo psoas. Então, se por exemplo, é por isso que existem várias maniobras, vários métodos de avaliação, e dependente de cada método, eu vou descobrir, por exemplo, se é o dolor característico de uma apendicite ou não. Por exemplo, o ponto de McBurney, que é a ligação entre o ombligo, vocês imaginam uma linha imaginária, já? Traça uma linha imaginária entre o ombligo e a crista ilíaca direita. Dividam esta linha em 3/3, já? Em 3/3. Então, se eu tenho 2 pontos, já? Eu tenho um ponto que vai estar entre a parte externa, o terço externo com o terço médio. Aí é o ponto de McBurney. Aí provavelmente vai estar o apêndice. Pero muitas vezes eu hago a maniobra, e a maniobra de McBurney ou a maniobra de Rovinski, que seja, simplesmente não vai ter nenhum resultado. O paciente não vai ter dolor, não vai ter nada, pero eu vou pensar, bem, o paciente não tem característica, a dor característica, não, a dor caracteristicamente fisiopatológica de uma apendicite. Yeah? Mas este apêndice que se move e existe na possibilidade de ter plastão, se move, por exemplo, retrocecal. E se cola, ele vai quedar bem colado com o que é o reto. Então, a única maniobra que eu vou fazer vai ser um tacto retal, maniobra de Aron. Então, se vai ser com um tacto retal, eu vou identificar que o paciente tem o que é um dolor característico de uma apendicite. E existe mais de 100 manobras para poder identificar a apendicite. Ok? Manobra do obturador, manobra de machado, manobra de aro, manobra de pessoas, manobra de descompressão brusca, manobra, existe mais de 100. Cada um chega e inventa a sua manobra. Ok? Por quê? Porque ele vai ser característico. Ok? Incluso Murphy positivo, que é característico exatamente de uma colecistite, pode ser positivo em uma apendicite. Se uma mulher está embaraçada, por exemplo, é mais provável que McBurney seja negativo e Murphy seja positivo. Por quê? Porque existe um câmbio da posição anatômica de lo que é o apêndice. Ok? Alguma pergunta aí? Não, doutor. Muito bem. Outra causa também de obstrução seria as neoplasias, câncer, né? Então, temos aí a obstrução por fecalitos, por semilhas, a hiperplasia linfóide, por parásito, materiais vegetais, como o que nós falamos, a linhaça, por exemplo, e as neoplasia. Pero sempre vai cursando com uma obstrução, com uma distensão luminal, causando uma isquemia, causando uma hipóxia, uma isquemia, uma necrose e por todo uma gangrena e hasta chegar a uma perfuração. Ok? Então, sempre vai ligar com obstrução, inflamação, perfuração. Obstrução, inflamação, perfuração. Ok? Essa é a fisiopatologia. Dentro das bactérias, não? Dentro das bactérias temos Escherichia coli, não se olvide, Escherichia coli, e o que é o bacteroides frágiles. Agora, quais são as fases? Não? Dentro dessas fases, nós só temos lá a fase edematosa, é a primeira fase edematosa. Por quê? Porque existe uma congestão intravascular.
um edema. A segunda fase é supurativa. A fase supurativa é quando já existe uma presença de um processo inflamatório. Ok? Então, todo processo inflamatório, toda obstrução causa processo inflamatório. Onde existe edema, logo vai ter um processo inflamatório. Então, a primeira fase é edematosa ou congestiva, que existe uma congestão. Segunda fase é supurativa ou inflamatória. A terceira fase, que é quando existe uma presença acentuada da isquemia, se chama gangrenada. Está em gangrena, pero é na terceira fase. E a quarta fase seria a perforada, ok? Pero esse é evolutivo. Em um lapso de hasta 24, 48 horas, vai passar por todas essas fases, ok? E nós temos que interromper no máximo hasta quedar gangrenada, porque se passa de gangrenada, seria a perforada, e aí vão ter uma complicação que seria a peritonite. Ok? Alguma pergunta? Não há pergunta, não? Bem, como eu disse a vocês, o diagnóstico é clínico, né? Dentro da escala de Alvarados, vamos recordar o seguinte, dentro da escala de Alvarados existe tanto a parte clínica quanto existe laboratorial, né? Por exemplo, existe a avaliação de sintomas, avaliação de signos e avaliação de laboratório. São os três aspectos que eu vou conseguir identificar, os três aspectos que eu vou conseguir identificar uma apendicite. Sintoma, signos e laboratório. Ok? Sintomas, signos e laboratório. Dentro de sintomas existe o dolor característico. Se eu tenho um dolor característico que migrante, no hasta fossa ilíaca direita, eu considero um ponto. Paciente está em anorexia. O que seria anorexia? O paciente não quer comer. Por nada o paciente quer comer. Se qualifica como um ponto, são sintomas. Se o paciente é apresentado náuseas e vômitos, um ponto mais. Então, dentro de sintomas, temos 3 pontos. Dolor migrante, anorexia e náuseas e vômitos. Dentro dos signos, também temos 3 para classificar. Dolor em fossa ilíaca direita. Uma coisa é dolor migrante para a fossa ilíaca direita. Outra coisa é dolor aí exatamente em la fossa ilíaca. Isso qualifica como 2 pontos. Dolor que tem rebote na palpação, ou seja, existe uma proteção nativa do paciente. Eu vou meter a mão na fossa ilíaca direita e o paciente tem um mecanismo que nós chamamos de mecanismo de defesa. Esse classifica como um ponto. Se o paciente tem febre, classifica também como um ponto, ok? Outro, existe um signo, não recordo o nome, mas existe um signo que diz em relação à temperatura. Se a temperatura axilar estiver, se a temperatura retal estiver 0,5 graus maior que a temperatura axilar, é um signo. Não recordo o signo, mas incluso tomamos a temperatura retal, ok? Se existe presença de febre, um ponto mais, ok? Laboratório, já falamos de sintomas, signos, agora vamos no laboratório. Se existe presença de leucocitose, ou seja, se existe uma elevação de leucocitos, leucocitos somente se vão ativar na presença de um processo inflamatório, correto? Correto. Então, somente vou ter presença de leucocitose quando o paciente já está grave, já está na terceira fase, um processo gangrenoso. Isso seria 2 pontos, né? E se pedimos, claro, dentro do hemograma, temos neutrófilos imaduros, classifica como um ponto. Total 10 pontos. Se está entre 7 ou mais pontos, tratamento cirúrgico. Se está entre 5 e 6 pontos, vamos observar o paciente e revalorar o paciente em 6 horas, já? Se tem menos de 4 pontos, nós vamos quedar atentos e, por igual maneira, se nós não estamos em um hospital grande que tem cirurgia, nós temos que mandar esse paciente para uma emergência quirúrgica. Então, se 4 pontos já tenho que estar em alerta. E 4 pontos é suficiente. Por exemplo, se o paciente tem dolor migrante em fossa ilíaca direita, já são 3 pontos. Se o paciente tem, náuseas e vômitos, já 1 ponto mais. Então, já são 4 pontos.
Já? Assim, facilita. Se tem anorexia, mais um ponto. Já 5. Se tem, por exemplo, fiebre, mais um ponto. Se tem dolor de rebote, mais um ponto. Já tenho 7 pontos. Agora necessito somente no laboratório confirmar se tem leucocitose com desvio à esquerda e presença de neutrófilos. Listo. Pessoal, o doutor falou que já está voltando já. Pronto, pessoal, já voltou aqui. Deu uma caidinha rapidinho aqui o computador. Muito bem. Alguma pergunta que tenha em relação ao tema de apendicites? Para finalizar, já não tenho mais nada que falar de fisiopatologia de apendicites. Se vocês que têm alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento. Doutor, boa noite. A minha pergunta vai demorar no seu privado para saber o meu livro. Não entendi sua pergunta, Ana. A pergunta eu queria saber sobre meu livro, de preferência. Ah, do livro? Ah, sim. Já vou estar liberando mais, tá? Teve mais pessoas que pegaram hoje, já eu tô liberando, tá? Alguma outra pergunta do tema, pessoal? Se não tiver, nos vamos. Se não tiver, nos vamos e até amanhã, tá bom? Amanhã, nesse mesmo horário, a gente passa, beleza? Ok, pessoal. Boa noite, doutor. Obrigado, só dá uma lidazinha no e-book lá, o mesmo temazinho, tá? Olha lá, apendicites. Não lembro qual é o capítulo. 27. Hein, doutor? 27, né? Então, no próximo vai ser o em seguida, né? Vai em forma sequencial, né? 27, 28. Não, na verdade, eu não sigo sequência, não. Ah, tá. Mas bem provável que a gente fala sobre diverticulites, né?
Tá, aí tem divertículo intestinal, tem hemorragia digestiva, que está dentro desse tema, e a diverticulite e o divertículo de Merkel, tá bom? Amanhã a gente fala sobre isso. Aí tem os pólipos também, que são bem parecidos com o divertículo, só que em vez de um é para dentro, outro é para fora da luz do intestino. Essas são as diferençazinhas. Ah, outra coisa, na aula passada eu falei, lembra que eu falei sobre a presença de úlcera? Ó, eu falei de úlcera esofágica induzida por comprimido, lembra que eu falei isso? Eu falei que ia lembrar um nome de uma doença, tá? Tem uns pacientes que tomam muita medicação, né? São os pacientes hipocondríacos, tá bom? Essa é a palavra, tá? Paciente hipocondríaco, toma muito remédio. Tem mais de 2, 3 enfermidades, toma várias classificações de remédio. Beleza? Maravilha, pessoal. Até mais, até amanhã, nos vemos. Tchau, tchau. Tenha um bom fim de noite. Até mais. Boa noite, doutor. Obrigado pela classe. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.